gente que quer Jesus, mas não conheceu o Evangelho. E que fica perdida como você está, gente boa, gente querida, gente amada, gente com vontade de Deus e que vontade de conhecer Deus, mas que foi desensinada. O que a estratégia desse pessoal, o que eles fizeram com vocês, foi a mesma coisa que a Igreja Católica fez com o cristianismo católico e o cristianismo em geral até a Reforma Protestante. Ou seja, durante 1200 anos, a Igreja Católica proibiu a leitura da Escritura, do Velho e do Novo Testamento, para os cristãos, porque diziam que os cristãos não sabiam entender. A maioria realmente não sabia ler, mas e daí? Aqui no Brasil também, há 150 anos atrás, quando se começou a pregar o Evangelho, quando chegaram pessoas sérias pela primeira vez aqui pregando o Evangelho, a maioria não sabia ler. A maioria aprendeu a ler na Bíblia. Até aprendiam a ler, estimulados a ler a Bíblia no passado. Mas a Igreja Católica ficou 1200 anos proibindo os cristãos de lerem. O argumento é: não sabem ler. E o segundo argumento é: quem sabe não estudou teologia para entender. Então não poderão entender sem terem feito os cursos de teologia que nós demos para eles aprenderem e daríamos para poder entender a Bíblia. Como não tem condições nem intelectuais, era o argumento, de atingir tal ponto, nós colocamos na boca deles o que a gente acha que é conveniente. Durante 1200 anos foi só isso que prevaleceu. Esse é um período chamado na história de Idade das Trevas. É o auge do obscurantismo. Tudo de pior aconteceu no cristianismo nesse período. Horrendo, horrível, cheio de bruxaria e de feitiçaria na alma da igreja até a alma do povo. Era um tempo no qual você sabia que a igreja tinha os seus bordéis oficiais, sabia disso? Olha isso, Caio. Durante 1200 anos, com alguns intervalos, depois de Agostinho em diante, até a Reforma Protestante, a igreja tinha os seus bordéis. 20% da população ia transar nos bordéis da igreja católica, do Vaticano e da Igreja Católica. E eles ganhavam a relação entre as grandes meretrizes e o papado, atendendo todo o cardinalato, a cúria, os papas, todo mundo, era íntima e total e conhecida. E a igreja tinha os bordéis dela. E a teologia era a mesma de hoje, dizendo o seguinte: a prostituta: se você der as suas primícias e as suas ofertas no gasofilácio da igreja, o resto do dinheiro é santificado. Essa era a conversa. E eles estabeleciam um percentual maior, bem maior, para poder santificar o resto da grana. Então não tem nada velho acontecendo hoje. O pessoal que não sabe nem o que aconteceu no dia de ontem, quanto mais o que aconteceu durante 1200 anos antes da Reforma Protestante. Não tem novidade. Não, nenhuma. Tudo é o mesmo. A Reforma Protestante introduziu a leitura do Novo Testamento. Foi assim que houve aquele boom que mudou a Europa e mudou o mundo. Inegavelmente, eu não tenho tempo aqui para dizer o que eu sei, penso, vejo que a Reforma Protestante criou no mundo, de bom e também de ruim. Mas, sem dúvida, você compare o cristianismo pré-Reforma Protestante com o cristianismo do protestantismo. O cristianismo do protestantismo é uma melhora de 4.000% naquela porcaria que estava lá. Do que estava acontecendo. Como é que essa coisa aconteceu, sobretudo? Lutero, quando rompeu, foi protegido, se não teria sido morto, mas teve apoio político que o escondeu. Era interesse dos principados alemães e de outros lugares romperem com a Igreja Católica e com o Vaticano.
Eles tinham as razões então, claro, deles. deram a cobertura deles. Lutero, por outras razões, tinha rompido. Aproveitou, claro, a cobertura política. Ele não oferecesse para dizer, não quero cobertura de ninguém, vou morrer. Iria ser morto mesmo. Transcreveu, traduziu o Novo Testamento da Vulgata Latina no alemão popular. O Novo Testamento fez uma espécie de tradução linguagem de hoje, atualizada para a moçada, e botou na mão dos camponeses. E o pau cantou daí para frente, quando o povo começou a ler a Bíblia de carreirinha, ler o Novo Testamento de carreirinha. Ele inaugurou a carreirinha lá naquela... Inaugurou, está dizendo, só leiam, só mandou. Como em qualquer outro lugar, meu querido, onde quer que haja isso, posto na mão, não tem por que querer saber o que pastor nenhum pensa, leia. Porque qualquer pastor que pense com verdade acerca do Novo Testamento só vai te dizer o que está dito aqui. Então por que eu vou querer saber o que quer que seja? Pense, eu sou aquele que carrega a promessa de que eu tenho uma unção que vem do santo. Vou estudar, ver coisa com coisa, mas eu vou entender o espírito da mensagem. Quem entender o espírito da mensagem, que é Cristo e é o Evangelho, não vai ser enganado jamais. E um pastor legal pede para ler, não pede, Caio? Manda. Sabe? Quando é bom demais, ele implora. Leia. Por favor, leia. É. Eu te imploro. Eu nunca vi nenhum pastor falar leia. Nunca viu, né? Nunca vi. Porque não é mais tempo de ouvir isso. Porque quando eu me converti, todo pastor dizia leia. Sabe qual era a propaganda daquele tempo? Que você via nos postes, no país inteiro? Era leia a Bíblia. Ah, eu já li essa. Só tinha essa praticamente. Leia a Bíblia. Ou era assim, Jesus está voltando, ou Jesus salva e leia a Bíblia. Ou então eram transcrições de João 3,16. Você via em placas, postes, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Era o que estava por aí. Compara com agora não, a publicidade agora é gospel. Desencapetamento total, amarração para o amor. Pelo amor Tira o de olho Deus, gordo, encosto da sua família. A moçada pensa que essa bosta sempre foi assim, né? Não, ela já foi bem melhor. Ela foi desse jeito, que se tornou de novo agora, durante 1.200 anos antes da Reforma Protestante. VNVTV, o canal é você.